Bem-vindo, jovem, bem-vinda, jovem da geração final. A geração final já acorda fazendo aquecimento espiritual. Já deve estar quente. A mensagem 5 tem por título A Palavra que Abala. Essa mensagem é baseada em Hebreus, capítulo 12. Eu vou ler a partir do versículo 26 para vocês. 25. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte, aquele cuja voz abalou. Então a terra, agora porém, ele promete dizendo, ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebemos nós um reino inabalável. Retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque nosso Deus é fogo consumidor. Amém? Queridos jovens, nós estamos no reino de Deus e mais especificamente no reino dos céus. E tudo que não faz parte da essência intrínseca do reino dos céus precisa ser removido. Por isso, a palavra abala. Deus tem interesse em abalar. E quando Ele vier, na sua vinda, Ele fará abalar não só a terra, mas também o céu. Mas na igreja, Deus já quer fazer esse trabalho de remoção das coisas que não são da essência intrínseca da igreja. A igreja é a realidade do reino dos céus. O livro de Mateus é um livro que fala do reino dos céus, prega-se o evangelho do reino. Mateus, capítulo 3, versículos 1 e 2. Chega João Batista e diz: naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia, e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. No capítulo 4, versículo 17, daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Versículo 23, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Capítulo 9, versículo 35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Capítulo 10, versículo 7. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus.
capítulo 24, versículo 14, é a missão da igreja. 24, 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. O evangelho de Mateus é o único livro que menciona o reino dos céus. Demais evangelhos mencionam o reino de Deus. Portanto, eu queria, em primeiro lugar, mostrar para vocês que são da geração final, vocês são as gotas de orvalho nos montes santos de Sião. Deus prometeu para o seu filho dar-lhe um exército de jovens santos. E graças a Deus que nos nossos dias isso está ocorrendo, se tornou um fato, o cumprimento da promessa. Eu estou muito alegre. E essa geração final precisa conhecer a respeito do reino de Deus e o reino dos céus. Eu vou pedir para projetar um gráfico. O reino de Deus é Deus governando desde a eternidade passada até a eternidade futura. Deus, Ele governa, Ele tem o seu trono no céu e Ele é aquele que está assentado no trono, que tem domínio sobre todas as coisas. Portanto, o seu reino vai de eternidade passada até a eternidade futura. Todavia, em algum momento no passado, Lúcifer, um arcanjo que Deus escolheu, e Deus o criou de uma maneira especialmente formosa, especialmente sábia. Orgulho entrou em seu coração, a iniquidade passou a habitar nele e ele se rebelou contra Deus. Desde então, aqui nesse universo, houve uma instituição de uma segunda autoridade clandestina, autoridade paralela à autoridade absoluta de Deus. Então, debaixo do reino de Deus, ele foi lançado para a terra, e a terra ele se tornou príncipe desse mundo em que nós vivemos. E Deus colocou o homem aqui na terra, criou a sua semelhança e a sua imagem justamente para reaver o reino de Deus aqui na terra. Ó Senhor Jesus, todavia a serpente, Satanás, ele é o sedutor de todo mundo. Ele tem a capacidade de enganar o mundo inteiro. Na forma de uma serpente, ele enganou a Eva, oferecendo-lhe a capacidade de discernir o bem e o mal. E assim, o homem caiu. O pecado entrou no mundo, a morte entrou, passou para todos os homens. E Romanos diz, não há um justo, sequer um. Todos carecem da glória de Deus. Mas graças a Deus, quando Jesus, ele foi enviado à terra, porque Jesus foi o escolhido, e não aquele Lúcifer, para assumir o domínio aqui da terra. E ele humildemente se rebaixou. Ele humildemente se tornou na forma de uma figura humana. Ele cumpriu a vontade de Deus aqui na terra, morreu na cruz pela nossa redenção. Na ressurreição, Deus o fez Senhor e Cristo, e Deus o gerou como filho primogênito de Deus, Jesus homem. E a partir de então, ele, no dia de Pentecostes, ele faz descer o Espírito prometido, gerando a igreja.
a partir daquele dia, o reino dos céus começou. Essa é a diferença entre o reino de Deus e o reino dos céus. O reino dos céus começa com a geração da igreja. Quando a igreja aparece, vem então o reino dos céus. A igreja tem uma incumbência de pregar este evangelho do reino para reaver o reino de Deus aqui na terra. O reino de Deus existe de eternidade a eternidade, mas aqui na terra tem problema de exercer sua autoridade. Mas graças a Deus, a igreja tem a responsabilidade de trazer o reino de Deus aqui na terra, portanto, inicia-se o reino dos céus. E o reino dos céus vai até o milênio, o final do milênio. O reino dos céus inclui a igreja, a realidade da igreja, eu vou explicar daqui a pouco, mas a parte celestial do milênio, do reino milenar. A igreja, ela deveria ser toda ela a realidade do reino dos céus. Todavia nós sabemos que o homem ainda carrega a velha natureza. Ainda não temos o velho homem, a velha criação, nós temos a nossa vida da alma, o nosso ego, que ainda acaba, se não tomarmos cuidado, sendo aliados de Satanás. Por isso Deus nos deu a sua vida e nos redimiu com seu sangue precioso do seu Filho. E hoje nos colocou na vida da igreja. E a vida da igreja é a realidade do reino dos céus, onde tudo que não pertence à essência intrínseca da igreja precisa ser removido. Então nós temos a realidade do reino dos céus, onde é descrita em Mateus 5, 6 e 7. Mas nós não temos apenas a parte essencial, a parte intrínseca do reino dos céus, nós temos a aparência do reino dos céus. E a aparência são os cristãos de nome, desde toda a aparência de cristandade, do cristianismo, tudo que se parece, tudo que nominalmente é da cristandade, faz parte da aparência. Claro que a aparência também engloba a realidade, mas a realidade é mais do que a aparência. Vocês entendem, certo? Quem está na aparência não necessariamente tem a realidade, mas quem está na realidade tem a aparência. Então, graças a Deus, o que Deus está trabalhando na nossa vida, através da vida da igreja, geração jovem, Deus quer trabalhar em você, não só fazê-lo pertencer à aparência do reino dos céus, mas você ser trabalhado por Deus para você ser totalmente a realidade do reino dos céus. Então eu vou ler o que eu preparei aqui. A realidade do reino dos céus é o seu conteúdo intrínseco. Que significa a palavra intrínseca? O seu conteúdo intrínseco é aquele que faz parte da sua constituição ou essência, que é próprio dele, ou próprio do reino dos céus, o que é inerente ao reino dos céus. Isso é a realidade do reino dos céus, com o seu conteúdo intrínseco e a sua natureza celestial e espiritual, como é revelado em Mateus 5, 6, 7. E a realidade do reino dos céus, hoje na terra, é a vida genuína da igreja, está em Romanos 14, 17. Dá uma olhada na sua Bíblia. Romanos
14, 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Essa é a verdadeira vida da igreja, a vida genuína da igreja. Vou repetir, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. E a aparência do reino dos céus é a sua forma exterior. Ele parece ser um cristão, ele é um cristão, porque a sua aparência é de um cristão, com seu aspecto nominal, quer dizer, ele tem um nome de um cristão, como é revelado em Mateus 13. Dá uma olhada em Mateus 13. Mateus 13. Mateus 13, depois que Jesus falou a parábola do semeador, os discípulos se aproximaram e lhe perguntaram por que ele falava por parábolas. Jesus, versículo 11 diz: ao que respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é concedido. Quer dizer, aqui existe uma aparência do reino dos céus. E porque Jesus falava por parábolas a todo aquele que faz parte da aparência do reino dos céus, porque nem todos estão com a condição correta do coração para receber a palavra como a realidade do reino dos céus. Então aqui há um problema do coração. Aí versículo 14, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Irmãos, quem não tem ouvidos para ouvir, não tem um coração adequado para receber a palavra de Deus, faz parte apenas da aparência do reino dos céus e não faz parte da realidade do reino dos céus. Bem-aventurado, porém, os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Queridos jovens, nós que somos da geração final, nós não só temos a aparência do reino dos céus, mas graças a Deus, nós temos ouvidos para ouvir. Nós temos um coração preparado para receber a palavra do reino como uma semente que começa a brotar do nosso coração, crescer e frutificar para Deus. Quando a igreja frutifica, Deus então tem domínio aqui na terra onde a igreja está. E a manifestação do reino dos céus, que é? A manifestação do reino dos céus está descrita em Mateus 24, 25, será na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele será a parte celestial do reino milenar vindouro. Aqui, volta de novo para o gráfico. A manifestação do reino dos céus será a parte celestial do reino milenar vindouro. Aqui, ó. Aqui está o milênio, aqui tem a parte celestial e a parte terrena. A parte celestial chama-se a manifestação do reino dos céus. Aqueles que hoje vivem a realidade do reino dos céus na vida da igreja,
até o final. É importante sermos fiéis até o final. Nós seremos os vencedores que participarão da parte celestial do reino milenar, que é a manifestação do reino dos céus. Eu faço questão de explicar tudo isso, porque a geração final tem esse privilégio de fazer parte da manifestação do reino dos céus quando chegar o reino milenar. Apocalipse 20, versículos 4 e 6. Versículos bem conhecidos, mas é importante ler agora. Versículo 4 diz, eu vou ler só a parte final, bem no final. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Isso é a manifestação do reino dos céus. Versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com Ele os 1000 anos. Reinarão com Cristo durante 1000 anos, tá? E vocês vão me perguntar, não é meu objetivo hoje de falar isso, mas vou só apresentando. E a parte terrena? Alguns vão perguntar, e a parte terrena? Na parte terrena do reino milenar, será o reino messiânico, onde os remanescentes salvos de Israel, eles ensinarão como sacerdotes as nações a adorarem a Deus. Isso está em Zacarias capítulo 8, dá uma olhada no livro de Zacarias. Zacarias capítulo 8, versículo 20. Assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda sucederá que virão povos e habitantes de muitas cidades, e os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo, vamos depressa suplicar o favor ao Senhor e buscar ao Senhor dos Exércitos, eu também irei. Virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém ao Senhor dos Exércitos, suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla da veste de um judeu, e lhe dirão, iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Esse será o reino messiânico e também chamado do reino de seu pai. Mateus 13, dá uma olhada aí, Mateus 13, 43. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Esse reino de seu pai é o reino messiânico, né, onde os remanescentes de Israel irá ensinar as nações a adorar o Senhor. E nós, os vencedores, estaremos na parte celestial. Nós não carregaremos mais esse corpo material. Aleluia. Uma vez eu estive no aeroporto de Miami, houve um tornado que passou por lá, nos Estados Unidos, todos os voos foram cancelados. Aí quando liberaram, eu não consegui viajar. O Rivelino estava comigo, ele tinha um cartão Platinum, ele foi embora. Eu fiquei sozinho lá. Eu fiquei pensando, ainda bem que no reino milenar, eu não precisaria de avião para viajar. Eu posso ir para onde eu quiser. Os irmãos entendem?
não carregarei mais esse corpo material. Irmãos, é um privilégio hoje fazer parte da geração final. Vocês irão fazer parte da manifestação do reino dos céus, reinarão na parte celestial, sem esse corpo material. Poderemos ir para onde quiser, servindo ao Senhor como sacerdotes e como correis de Cristo. Que Deus faça de cada um de nós um vencedor. Por isso, irmãos, é importante, nós hoje vivemos como Mateus 5 diz, sermos pobres em espírito, humildes em espírito, esvaziado, um espírito esvaziado, e o reino dos céus é nosso, e assim estaremos na sua realidade hoje na vida da igreja, e nós vamos participar da sua manifestação na era do reino, na era vindouro. Por isso Deus precisa eliminar, remover de sua igreja tudo que não faz parte da sua essência intrínseca, tudo que é apenas aparência. Deus quer fazer permanecer só a parte essencial. Por isso nós precisamos e lembrar que a igreja, como Paulo diz em 1 Timóteo 3,15, é a coluna, base e coluna da verdade. Só terá a realidade. A verdade é que é a realidade. A igreja é a realidade do reino dos céus. Por isso eu faço questão, você vai tentar imaginar que Deus precisa eliminar de nós, que Deus precisa remover de nós. São muitas coisas, começando pelas coisas mais grosseiras do pecado, viver do pecado, depois as coisas naturais. Sabe, nós temos muita coisa para serem removidas. Vou ajudar vocês a entender um pouquinho melhor. Lucas 22. Lucas 22. Versículo 31. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Irmãos, nós não conhecemos a nós mesmos. Nós achamos que estamos aptos, né? Já temos a totalidade da realidade do reino dos céus em nós. Não temos, mas estamos em processo de. A geração final está em processo de ter a realidade do reino dos céus. Por isso hoje nós vivemos na vida da igreja como a realidade do reino dos céus. Irmãos, Deus muitas vezes permite que Satanás nos peneire. Satanás quer nos peneirar. Satanás, o diabo, é o acusador de nossos irmãos. Ele acusa de dia e de noite. Ele é um enganador. Ele quer nos fazer cair, ele quer nos matar, ele quer nos destruir. Mas Deus está conosco. Ele está nos protegendo. Quando Satanás peneira o trigo, é para sobrar só trigo. Mas nós ainda temos muitas impurezas, ou grãozinho de areia, ou a casca, palha, né, que precisam ser removidas. E se nessa hora Jesus não acudisse a Pedro, Pedro já teria sido peneirado. Mas graças a Deus, Jesus orou por Pedro. Irmãos, assim, Jesus, como nosso sumo sacerdote, Ele está intercedendo por nós. Mas nós temos que ter essa consciência.
nós precisamos que o Senhor remova de nós todo o problema de impureza do coração. Por isso, queridos jovens, eu tenho insistido com a palavra de 1 Timóteo 1:5. Ali diz que nós precisamos viver, servir a igreja, queridos jovens, com amor. Esse amor procede de um coração puro, de uma consciência boa e de uma fé sem hipocrisia. Deus precisa fazer de nós essas pessoas puras. Geração jovem tem um coração puro. Geração jovem tem uma consciência boa. Isto é, se você pecou, trata imediatamente com isso. Se você ofendeu a tua consciência, imediatamente vá tratar, vai limpar, para você não carregar isso pelo resto da vida, porque Satanás vai usar para enfraquecer você, fragilizar você. Portanto, geração final não é aquele que não erra, mas é aquele que erra, se arrepende e trata, para manter a consciência limpa. E também uma fé sem hipocrisia, sem fingimento. Eu não preciso mostrar para os outros que sou perfeito, tenho uma família perfeita, tenho um casamento perfeito. Eu não preciso dessa fachada. Eu sou como todos. Estamos aqui no processo de transformação, de edificação, estamos sendo aperfeiçoados, todos os elementos impuros estão sendo removidos de nós. Vamos trabalhar nisso? Esses dias eu tenho falado muito para os meus cooperadores. Falei para os cooperadores, nessa era final, nós temos esses jovens entrando, caindo como gotas de orvalho, formando esse exército maravilhoso. Nenhum homem é capaz de fazer isso, é o Espírito que fez, está fazendo. Eu falei para ele, eu peço de vocês só uma coisa, que os cooperadores todos se comprometam com o que o Espírito está fazendo. Que ninguém fique em cima do muro. Eu pedi para eles, vamos nos comprometer juntos, vamos descer do muro. Aí, 2 dias atrás, um irmão me mandou um desenho de quadrinhos, onde estava um jovem sentado em cima do muro. De um lado, o Senhor está pedindo para ele descer do muro e ir para o lado dele. E do outro lado está o diabo. É o Senhor falando, vem para cá. E o jovem em cima do muro pergunta para o diabo, por que você também não me chama para ir para o teu lado? O diabo falou, você em cima do muro já está no meu lado. Acho que não entenderam, né? Entenderam ou não? Não fique em cima do muro. Quem está em cima do muro já está do lado do inimigo. Aí essa manhã eu me lembrei da história de Absalão. Absalão no começo ficou em cima do muro. Ele era o 3º filho de Davi, filhos que nasceram em Hebrom. Ele matou o seu irmão como é que é? Amon? Deixa eu ver. Ó Senhor Jesus. Por ter forçado a sua irmã, ele fugiu. Aí quando ele voltou, ele voltou disposto a tomar o reino de Davi, do seu pai. Segundo livro de Samuel, versículo 15. E o que ele fez? Primeiro ficou em cima do muro, depois já caiu na cilada do diabo. Capítulo 15 de 2 Samuel, versículo 1. Depois disto, Absalão fez aparelhar para si um carro e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Levantando-se Absalão pela manhã, parava à entrada da porta
e a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si, lhe dizia: de que cidade és tu? Ele respondia: de tal tribo de Israel é teu servo. Quer dizer, as pessoas vinham para recorrer a Davi, para a juízo, e Absalão interceptava e conversava com ele. Então Absalão lhe dizia: olha, a tua causa é boa e reta, porém não tem quem te ouça da parte do rei. Quer dizer, ele já começa a minar as pessoas. Irmãos, tudo que o Espírito está fazendo, não seja você a minar o que o Espírito está fazendo. Comportamento dinâmica. Ah, você tem problema com comportamento dinâmica? Não tem quem te ouça. Eu vou te ouvir. Irmão, não faça isso. Faça isso. Não fica em cima do muro, não. Avança, jovem. Ah, eu não concordo do jeito que eles fazem. Então vem para cá, ninguém te ouve, ninguém ouve tuas críticas, eu te ouço. Irmão, não faça isso. Dizia mais Absalão: ah, quem me dera ser juiz da terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que eu lhe fizesse justiça. Absalão fazia justiça. Davi não faz justiça, Absalão fazia justiça. Olha só, também quando alguém se chegava para inclinar-se diante dele e estendia a mão, pegava-lhe e o beijava. Desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo, e assim ele furtava o coração dos homens de Israel. Irmãos, é feio fazer isso. E não teve sucesso. Deus não abençoou. Ele roubou o reino de Davi, mas Deus devolveu o reino para Davi. Por isso, queridos irmãos, nós temos muitas impurezas do coração que precisam ser limpas. Que o Senhor, com a palavra que vem nos abalar, Ele vem remover todos esses maus intentos do nosso coração. Porque nós precisamos de um exército coeso. Precisamos, a geração final precisa ser coesa. Senhor Jesus. O segundo ponto que eu precisava deixar claro para vocês da geração final é a recompensa do reino. Por que eu fiz questão de mostrar para vocês esse quadro? Porque a recompensa dos vencedores é a manifestação do reino dos céus, é o reino milenar. Só que existe um conceito errado no meio dos cristãos e é muito divulgado entre eles. Porque se nós não entendemos o conceito bíblico da recompensa do reino, nós cairemos em duas escolas. Ou uma escola, a escola calvinista, ou a escola arminiana. A escola calvinista crê na salvação eterna, que não se pede, mas quando na Bíblia fala da perda do reino, não é perda da salvação, quando a Bíblia fala da perda do reino, então eles afirmam que esse não era nem salvo. Não é verdade. Então, crê na predestinação pura e simples de Deus. Não há então nenhum empenho para pregar o evangelho, porque quem está predestinado de uma forma ou de outra será salvo. A igreja não se empenha em pregar o evangelho. Então Jesus não precisava percorrer povoados e cidades para pregar o evangelho. Se aquele que Deus predestinou já né, de alguma forma irá ser salvo? Não. E não há nenhum incentivo, né, para se empenhar em viver uma vida estrita para fazer a vontade de Deus. Então essa é a escola calvinista. Uma vez salvo, salvo para sempre. E aquele que a Bíblia fala que perderá a recompensa do reino, eles interpretam como aquela pessoa, né, não era salva. Irmãos, não é verdade. A segunda escola arminiana crê que depois que alguém é salvo, pode cair. E se ele cair, ele perde a salvação. Irmãos, isso uma grande parcela dos cristãos acreditam assim. E nós encontramos não poucas pessoas, não poucos jovens, que cresceram num lar
cristão e depois, por algum motivo, cometeu algum pecado e alguém disse para ele que ele perdeu a salvação. Ele então, a partir daquele dia, perdido por um, perdido por mil, ele então acaba se afundando no pecado, se chafurdando na lama do pecado. Portanto, essas interpretações acabam causando muito prejuízo aos filhos de Deus, né? Então em Romanos capítulo 9, quando fala da eleição de Deus, irmãos, precisa ser equilibrada essa visão com 1 Pedro 1:2, dá uma olhada, 1 Pedro 1:2, com a presciência de Deus. Mas não é meu objetivo falar sobre isso, tá? Só de passagem. 1 Pedro 1:2, que diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai. É só até aí. Então, de um lado existe a predestinação, Romanos 9. Deus, ele escolhe, elege a quem Ele quer, Ele tem misericórdia de quem Ele quer, faz de um vaso de misericórdia e o outro não de misericórdia. Como é isso? Então, o que Deus predestinou está predestinado? Não, aqui em 1 Pedro 1:2 mostra que a eleição de Deus também é segundo a sua presciência. Deus é Deus porque Ele tem presciência de tudo que aconteceu, acontecerá ainda na vida nossa. Vocês estão entendendo? Ele não habita no tempo nem no espaço nosso, Ele habita na eternidade. Ele está fora do tempo, Ele consegue entrar no tempo na hora que quiser. Você ainda não viveu o amanhã, Ele já viu o amanhã de você. Portanto, irmãos, a eleição de Deus, de um lado, é pela predestinação, mas a predestinação de Deus também é de acordo com a presciência de Deus. Portanto, Ele vê o seu coração. Está claro? Tá bom, não era isso que eu queria falar, mas eu quero mostrar para vocês, então, qual é o conceito correto da Bíblia. Qual é o conceito correto da Bíblia? A salvação de Deus é eterna. Coloca isso de uma vez por todas na cabeça. A salvação de Deus é eterna. Uma vez salvos, nunca mais a perderemos. João capítulo 10, versículos 28 e 29. Dá uma olhada. Geração final, eu estou fundamentando vocês, tá? 10, 28 e 29. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Quer dizer, quem crê no Filho tem a vida eterna, e quem tem a vida eterna não perde mais a vida eterna, por isso que ela é eterna. Tá certo? Mas o problema é que muitos, aqueles que pregam que haverá a perda da salvação eterna, é porque eles querem fazer uma diferenciação entre aqueles que depois que foram salvos, vivam uma vida totalmente estrita para fazer a vontade de Deus, e aqueles outros que não querem saber de nada, continuam vivendo para si. Vivendo em pecado, vivendo de uma forma egoísta. Como fazer essa diferenciação? Então eles pregam que se você viver para Deus, a sua salvação é conservada. Se você pecar, você não viver para Deus, a sua salvação se perde. Irmãos, não é verdade. A salvação eterna é eterna. Mas podemos sofrer a perda da recompensa do reino. É diferente. Podemos perder a recompensa do reino, que é participar da manifestação do reino dos céus. Você quer fazer parte
dos vencedores que reinarão na parte celestial do reino milenar. Se você quer participar, você quer ser um vencedor, então hoje você precisa viver de uma forma estrita na realidade do reino dos céus. Não apenas na aparência, vivemos na realidade do reino dos céus. E o conceito da recompensa, retribuição ou galardão está permeado em toda a Bíblia. Vou só citar alguma coisa. Mateus 16. Vamos ler alguns versículos? Mateus 16. Para vocês perceberem que não é perda da salvação, é perda da recompensa do reino. Mateus 16, 27. Como diz: porque o Filho do Homem adivina a glória de seu Pai com seus anjos, então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Ora, se Deus não faz diferença entre as obras que cada um faz, então por que aqui há retribuição segundo a obra de cada um? Então aqui a retribuição é de acordo com a recompensa do reino ou a perda da recompensa do reino, tá? Mateus 25, versículo 21 e 23. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Então esse que foi fiel, ele recebeu a recompensa do reino, que é entrar na manifestação do reino do céu, do reino milenar. E no versículo 23, disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Essa é a recompensa do reino, não é a confirmação da salvação eterna, tá? E agora a perda da recompensa do reino é o versículo 30. E o servo inútil lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Aqui não significa a perda da salvação. A salvação é eterna, mas ficará no choro e ranger de dentes, principalmente enquanto os vencedores participarão da manifestação do reino dos céus por 1000 anos. Esses que não vencerem, eles ficarão no choro e ranger de dentes durante 1000 anos também. Mas no final, eles também serão levados para Nova Jerusalém, para toda a eternidade, juntamente conosco, tá? Eu já estou me pondo na ala dos vencedores. Segunda Coríntios 5, versículos 9 e 10. Ó Senhor Jesus, espero que vocês sejam muito bem fundamentados com essa palavra, para a gente ter fundamento para nós lutarmos pelo Senhor. 2 Coríntios 5, 9, que diz assim: é por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes. Presentes aqui é presentes no corpo, ou ausentes do corpo, quer dizer, quer vivos e quer mortos. Quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Irmãos, nós buscamos ser agradáveis ao Senhor. A geração final busca agradar ao Senhor. Não é para agradar ao homem, é para agradar ao Senhor. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem e o mal que tiver feito por meio do corpo. Não é a
confirmação da salvação eterna ou a perda da salvação eterna. É para a recompensa do reino ou a perda da recompensa do reino, isto é, a punição dispensacional. Tá? Ó Senhor Jesus, Hebreus capítulo 11, dá uma olhada em Hebreus capítulo 11. Versículo 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes de sua trasladação, presta bem atenção agora, obteve testemunho de haver agradado a Deus. A geração final procura agradar a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna, crê que Ele existe, todos os cristãos creem, mas os vencedores, a geração final, crê mais do que os outros creem. Não só crê que Ele existe, mas crê que Ele é. Ele se torna galardoador dos que o buscam. A geração final é uma geração que busca o Senhor. É uma geração que agrada ao Senhor. E uma geração que conhece que o nosso Senhor é um Senhor galardoador dos que o buscam. Capítulo 11 ainda, versículo 26. Falando de Moisés. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Você tem que enxergar isso. A geração final enxerga isso. Deus é um Deus que tem o galardão para você. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Você que é jovem, e o jovem tem uma característica de instabilidade. Uma hora está bem, uma hora está mal, né? Nós subimos e descemos conforme nossas emoções. Mas nós podemos, daqui para frente, como geração final, permanecer firmes. Podemos viver de uma maneira mais estável. Como? Vendo aquele que é invisível. Vamos viver o dia todo vendo o invisível. Ninguém vê, mas você vê. Você vê o Senhor, você vê aquele que você agrada e aquele que te espera com galardão. Ó Senhor Jesus. Versículo 35 ainda, 35, Hebreus 11. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Irmãos, essa superior ressurreição é um milênio, é a manifestação do reino dos céus, reinar com Cristo. Filipenses 3:11 confirma. Dá uma olhada, Filipenses 3:11. Ó Senhor Jesus, obrigado Senhor. Versículo 11, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos, mas a original aqui é uma ressurreição extraordinária, uma ressurreição extra, que é para os vencedores, é galardão para os vencedores. Irmãos, você quer se livrar do dano da segunda morte? E você quer participar da extra ressurreição, ressurreição superior?
extraordinária, irmãos, é sermos da geração final hoje, sermos vencedores. Se porventura a obra de um cristão não for aprovada, você viveu toda a sua vida fazendo a sua obra, e se a sua obra não for aprovada, isso está em 1 Coríntios capítulo 3, dá uma olhada. Versículo 15. Se a obra de alguém se queimar, que é madeira, feno e palha, o fogo vem para provar e não sobra nada. Então, a sua obra não foi aprovada. Se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Se a obra de um cristão não for aprovada, ele não perde a salvação. Esse versículo confirma, não perde a salvação, mas ele vai sofrer um dano. Esse dano é o quê? É o dano da segunda morte. Ele não será lançado para o lago de fogo, mas de alguma forma ele vai sofrer dano desse fogo. Mas ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. Vocês estão entendendo? Então a salvação não se perde. O que perde é a recompensa do reino. Você quer perder a recompensa do reino? Se você quer fazer parte da geração final, a geração final não perde a recompensa do reino. E se a obra de alguém for aprovada, está no versículo 14. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Galardão. Então esse princípio de galardão, de recompensa do reino, está permeado em toda a Bíblia. E, irmãos, quando chega Apocalipse 22, dá uma olhada, no último capítulo da Bíblia, Deus faz questão de reafirmar esse princípio. Versículo 12. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Portanto, irmãos, vale a pena ou não vale a pena ser da geração final? Enquanto que outros jovens se distraem com tantas coisas desse mundo, mas nós não. Nós estamos dispostos a trazer o reino de Deus aqui na terra, vivendo hoje a vida da igreja como realidade do reino dos céus. E finalmente, queridos irmãos, queridos jovens, a realidade da igreja em Filadélfia está se consolidando em nós. Deus finalmente tem condições mínimas. Essa igreja em Filadélfia já possui hoje as condições básicas para Deus usá-la como ferramenta para o Espírito poder trabalhar hoje. Irmãos, eu louvo ao Senhor que estamos nesse processo, nós estamos nesse momento tão especial, onde o milagre da aurora está acontecendo, onde muitos jovens, adolescentes, até crianças, estimulados pelo Espírito, estão com o Espírito do Evangelho muito forte, e nós não queremos perder isso. Ó Senhor Jesus, a relação entre a geração final com a vinda do Senhor é íntima. A relação entre os vencedores e a vinda do Senhor, como disse, acho que desde o irmão Ami, né? Os irmãos vêm falando para vocês, isso é fato. 2 Timóteo 4,8, Ami já leu, vamos ler de novo. 2 Timóteo 4,8, vocês sabem até de cor, não é isso? Senhor Jesus. Antes da partida de Paulo,
Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Irmãos, os vencedores são aqueles que amam a vinda do Senhor. E para aqueles que amam a vinda do Senhor, a coroa da justiça lhe está guardada. Geração final só tem privilégio, só tem, ó Senhor Jesus. Graças a Deus, vamos fazer parte dessa geração final. Deus está convocando você. Lucas 12, já falamos, irmão, ontem Esdras, ele mencionou o estado de um vencedor, o estado de uma geração final pode mudar hoje. Você diz, eu sou muito jovem, ainda não alcancei a maturidade como alguns irmãos mais velhos alcançaram, mas não tem problema. Você poderá ser um vencedor se você hoje decidir mudar de estado. De um estado de mornidão, estado de passividade, para um estado de vigilância, um estado de sobriedade, de luta. Vamos lutar! Senhor Jesus! Então, esse estado, em primeiro lugar, é mudar de estado para aquele que espera a volta do Senhor. Lucas 12, versículo 36 fala: sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier bater a porta, logo lhe abram. Nós queremos ser esses servos que esperam tão de perto que estamos junto às portas, junto à porta. Quando o Senhor bate a porta, somos os primeiros a abrir. Porque nós amamos ao Senhor, amamos a vinda do Senhor. Bem-aventurados aqueles servos a quem o seu Senhor, quando vier, os encontre vigilantes, estado de vigilância. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e aproximando-se, os servirá. Nós vamos banquetear sendo servidos pelo Senhor. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Você pode não ter atingido a maturidade, mas se o Senhor, quando vier, achar você vigilantes, amando a volta do Senhor, você será um vencedor. E não só isso, versículo 42, disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente a quem o Senhor confiará seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Não só esperar pela volta do Senhor, mas sendo um servo fiel, alimentando os nossos conservos. Aleluia! Nós temos uma tropa enorme, as tropas de elite estão nas ruas. Posso orar por você? Prega o Evangelho, deixa uns livros que contêm o Evangelho do Reino nas mãos dessas pessoas. E não só isso, nós então pegamos contatos dessas pessoas que estão sedentas, famintas, precisam de cuidado. Trazemos então para a igreja. E a igreja então tem uma central de acolhimento e distribuição para entregar para a rede de cuidados das igrejas cuidar. E assim, queridos irmãos, vários de nós recebemos algumas pessoas que nos foram confiadas para cuidarmos. Se nós cuidarmos bem dessas pessoas, como André disse, aquela hospedaria, se o Senhor voltar a nos achar fazendo assim, seremos vencedores, seremos da geração final. Irmão, não é difícil, é difícil? Não é difícil. Então, essa é a igreja de Filadélfia. Eu vou ler o que André Miller fala,
da igreja em Filadélfia. Ele diz assim: os fiéis dessa igreja também compartilham de sua paciência, porque o versículo 3 de Apocalipse, versículo 10 de Apocalipse 3 diz assim: porque guardastes a palavra da minha perseverança. Então os fiéis da igreja em Filadélfia compartilham da paciência de Cristo e esperam sua vinda. Então uma das principais características da igreja de Filadélfia, porque é uma igreja que vai trazer o Senhor de volta, é porque ela aguarda, ama a volta do Senhor. Então para ela o Senhor diz: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Versículo 11. Senhor Jesus. E a geração final é representada por Sião, porque Sião representa os vencedores que lutam pelo reino de Deus. Segundo Samuel, faço questão de ler, 2 Samuel capítulo 5. Vocês estão dispostos? Vamos lá. 2 Samuel capítulo 5, versículo 7, para ganhar um pouco de tempo. Porque Davi tomou a fortaleza de Sião, esta é a cidade de Davi. Davi tomou a fortaleza de Sião dos jebuseus, e ele chamou aquela fortaleza de cidade de Davi. Queridos irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo como Rei, como verdadeiro Davi, habita em Sião. E em Sião está a fortaleza de Davi. Essa fortaleza é para defender o reino de Deus, reino dos céus. Essa fortaleza é para trazer o reino de Deus aqui na terra. Você quer fazer parte de Sião? Versículos 9 e 10. Assim habitou Davi na fortaleza e lhe chamou a cidade de Davi, foi edificando em redor, desde Milo e para dentro. Ia Davi crescendo em poder, cada vez mais, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. Irmãos, graças a Deus, nós temos o Sião, que representa os vencedores, e Deus é conosco. O reino de Davi só se fortalece, o reino de Cristo só se fortalece por causa da igreja em Filadélfia. Por isso, irmãos, a igreja em Filadélfia representa também Sião. Por isso, a primeira coisa a ser restaurada é a palavra profética. Durante 2000 anos, a palavra profética, depois do ministério de João, se calou. O homem então começou a se organizar e a coisa só desceu ladeira abaixo. Mas graças a Deus, a palavra profética foi restaurada no nosso meio. E a palavra profética é a palavra profética porque ela é confirmada pelo Espírito. A palavra que vem de Deus, ela é confirmada por Deus. Então, graças a Deus, nós temos a palavra profética, porque, segundo André Mille, no seu livro, diz assim: os tesouros da palavra profética estão destrancados para os que habitam dentro de sua casa. Aleluia! Deus destrancou os tesouros da palavra profética. Porque uma vez restaurada a palavra profética, uma vez restaurada a palavra que Espírito diz às igrejas, uma vez que a igreja em Filadélfia é aquela que tem ouvidos para ouvir o que o Espírito diz às igrejas, essa palavra profética que vem de Deus, que vem do Espírito, estabelece a autoridade do Espírito e o Espírito governa a igreja. Não é maravilhoso? Quase 20 séculos sem essa condição.
Mas finalmente Deus restaurou essa condição entre nós. Irmão, não é nenhum homem que está governando aqui, é o Espírito que está governando por meio da sua palavra. Por isso, irmãos, Sião tem a responsabilidade de anunciar essas boas novas. Isaías 40, dá uma olhada, Isaías 40. Os irmãos têm paciência? Eu vou até o fim então. Isaías 40, versículo 9. Tu, ó Sião, está falando para você. Tu, ó Sião, falando com a geração final, falando com a igreja de Filadélfia, falando com os vencedores. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um alto monte, um monte alto, aleluia! Vocês sabem que Sião, fisicamente, não é um monte mais alto que Himalaia, mas aos olhos de Deus, é o monte mais alto dessa terra, porque o Sião verdadeiro está no céu. Portanto, irmãos, nós como Sião, precisamos subir a um monte alto para anunciar o Evangelho, pregar o Evangelho. Vamos anunciar? Mas quem somos nós? 10 anos atrás, a gente tinha muito, poucos, nós temos pouco número, pouca gente, perto dos grandes grupos, e nós não fazíamos diferença nas ruas, mas Deus nos abençoou tanto, queridos irmãos. O Senhor foi tão misericordioso conosco. De repente, irmãos, o Senhor nos pôs sobre um monte alto. Estamos no monte alto. Continuamos poucos. Sião continua um pequenino rebanho, pouca gente. Mas Deus nos colocou no monte alto. Porque Deus tem interesse que Sião anuncie boas novas, pregar o Evangelho. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém. Então, Jerusalém representa a igreja como um todo. Sião representa a parte forte, da fortaleza de Davi. Sião representa os vencedores que lutam pelo reino. Então, nós temos obrigação de anunciar para todos os filhos de Deus. Prega o Evangelho para incrédulos, mas também para os cristãos. Temos que anunciar essas boas novas, que o Senhor está voltando. Milagre da aurora já está acontecendo. Ó Senhor Jesus, ergue a tua voz fortemente, levanta, não temas, e dize à cidade de Judá: eis aqui está nosso Deus. Nosso Deus está vindo. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como pastor, apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos, e os levará no seio as que amamentam, ele guiará mansamente. Irmãos, Deus sempre teve essa vocação de ser um pastor nosso. Ele sempre quis pastorear o seu povo. Ele cuida do seu povo, ele amamenta, ele alimenta. Ó Senhor Jesus, nós apenas somos canais para ele fazer isso, e um dia ele vai fazer diretamente a nós. Ó Senhor Jesus. Depois de 2000 anos da história da igreja, irmãos, eu vou ler com vocês Salmo 68. Um irmão me mandou Salmo 68, uma tradução dos versículos 10 e 11. Na verdade, era um salmo que eu já estava lendo. Eu já tinha dado para vocês quando eu falei de Efésios 4, que ele subiu às alturas, Cristo subiu às alturas e levou cativo o cativeiro. Vocês se lembram disso, quando eu falei? Isso está em Salmo 68. Mas quando fui reler Salmo 68, irmãos,
Salmo 68 conta a nossa história, a história da igreja, a história do povo de Israel como a sombra da história da igreja. Ao sair do Egito, do mundo, passaram pelo deserto, muitos caíram no deserto, a geração toda, a primeira geração toda caiu no deserto, por incredulidade e por rebeldia, por desobediência. Mas Deus quer levar a segunda geração para dentro de Canaã. Chegou a nossa vez, irmãos. Deus não tem mais por que esperar. Ele tem uma igreja, a igreja de Filadélfia, que lhe dá condições mínimas para ele poder usar como ferramenta, como canal. E nós estamos dispostos. E Deus então também deu os jovens como a promessa do Pai para o Filho, formando esse exército formidável, maravilhoso. Queridos jovens, nós hoje estamos aqui para cumprir Salmo 68, que eu vou ler para vocês. Salmo 68 vem mostrando o fracasso, né? Senhor Jesus, aqui ó, vou tentar achar aqui ó. Todo o capítulo é muito bom. Versículo 5 fala: Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua santa morada. Deus faz com que o solitário more em família, tira os cativos para a prosperidade, só os rebeldes habitam em terra estéril. Quer dizer, a situação da igreja nesses 20 séculos não foi boa, não foi boa. Muitos se fizeram órfãos, outros se tornaram viúvas, né? Outros se tornaram solitários. Mas agora chegou a hora da regeneração, a hora que o Senhor vem renovar a sua igreja, né? Então Ele tira os cativos agora para a prosperidade. Somente os rebeldes contra a palavra profética. O Espírito está falando, você continua rebelde, não quer ouvir, não dá atenção, não dá valor para a palavra. Tá bom, então os rebeldes habitam em terra estéril, continua na esterilidade. Ó Senhor Jesus, ao saíres, ó Deus, à frente do teu povo, ao avançares pelo deserto, tremeu a terra. Também os céus gotejaram a presença de Deus, o próprio Sinai abalou na presença de Deus, o Deus de Israel. Copiosa chuva derramaste, ó Deus, para a tua herança. Irmãos, a herança do Senhor de um lado é Canaã, a herança do Senhor é o seu povo, a herança do Senhor é a igreja. Deus derramou copiosa chuva no momento da maior secura. Deus de repente derramou a copiosa chuva sobre nós, quando essa terra, essa herança já estava exausta. A gente não estava exausta, não é? Quem sabe lá para 2016, 2017, a gente estava já meio exausta. De repente o Senhor mudou a nossa sorte. Ó Senhor Jesus, de 2018, 2019, 2020, 2021, irmão, o Senhor foi restaurando, o Senhor deu uma turbinada das suas ferramentas entre nós. Senhor Jesus, aí habitou o teu rebanho, em tua bondade, ó Deus, fizeste provisão para os necessitados. Esse aí habitou é na terra prometida, né, em Canaã. Aí versículo 11, eu queria chamar a atenção de vocês, é o motivo pelo qual o irmão me mandou. O Senhor deu a palavra, graças a Deus o Senhor deu a palavra. Toda semana recebemos a palavra, e essa palavra é uma ordem. Algumas traduções traduzem para ordem, o Senhor deu a ordem. Irmãos, a palavra do Senhor é uma ordem. A palavra do Senhor é para ser praticada, a palavra do Senhor é para ser executada. Então a palavra do Senhor é uma ordem. Quando no livro de Números, no deserto, a nuvem se levantava, o povo tinha que se levantar em acampamento e seguir a nuvem. E quando a nuvem parava, o povo se acampava.
Isso era segundo o mandado do Senhor, que a palavra do Senhor, vinda através de Moisés, era uma ordem. A palavra de Deus é uma ordem. E a versão que esse irmão me mandou, ele diz assim: o Senhor deu a ordem para tomar Canaã. Irmão, toda a palavra profética que o Senhor tem nos dado, irmão, não é para aumentar nosso conhecimento, para nós nos alegrarmos com tantas revelações. Não, o objetivo final é para tomar Canaã. A geração final está empenhada para tomar Canaã. Vamos tomar Canaã. Grande é a falange das mensageiras das boas novas. Não entendeu nada, né? O que é falange? Irmãos, falange é o exército. Falange são as tropas. Falange é esse exército de homens santos. Mas esse exército agora são mensageiras, são mulheres. Mulheres das boas novas. Mulheres que anunciam boas novas, mulheres que anunciam o Evangelho. Irmão, quem são essas mulheres? São nós, os fracos, frágeis da igreja. Nós não somos renomados guerreiros, somos apenas irmãos e irmãs simples. Mas o Senhor nos fez um exército. O Senhor nos fez um exército não para usar de violência com as pessoas. O Senhor nos fez um exército para levar as boas novas, para levar o Evangelho. Olha só, em seguida, depois que esse exército saiu, os reis dos exércitos fogem. Quer dizer, quando a igreja sai para as ruas pregar o Evangelho, os principados e potestades fogem. Posso orar por você? O demônio ali foge. Vocês acreditam nisso? E a dona de casa reparte os despojos. É dona de casa. Não é um soldado profissional. Não é um guerreiro treinado. É a dona de casa. Irmãos, as donas de casa aqui entre nós não estão repartindo despojos? Algumas donas de casa entre nós, irmãos, de repente foram convocadas para a rede de conectadas. De repente foram convocadas para fazerem a central de acolhimento. E outras foram convocadas para cuidarem das pessoas na rede de cuidados. Irmãos, de repente, essas que eram donas de casa, inofensivas para o reino, para a autoridade das trevas, de repente estão repartindo despojos. Quantas pessoas está cuidando? De repente o Senhor nos deu um monte de gente para cuidar. Todo dia estamos alegres, estamos pregando o Evangelho e cuidando das pessoas, repartindo despojos. Ó Senhor Jesus, se vocês não estão entusiasmados, eu estou entusiasmado. Versículo 15: o monte de Deus é Bazã, serra de elevações, é o monte de Bazã. Porque olhais com inveja aos montes elevados, o monte que Deus escolheu para a sua habitação. Sabe qual é o monte que Deus escolheu para a sua habitação? É Sião. Se você tem dúvida, leia Salmo 76, versículo 2. Eu não vou ter tempo de ler agora. O monte Sião é o monte da habitação do Senhor. O Senhor habitará nele para sempre. Os carros de Deus são 20 mil, sim, milhares e milhares. No meio deles está o Senhor. O Sinai tornou-se em santuário. Subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Isso nos remete para Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4 mostra que Deus nos deu homens por dádivas. Quem? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com vistas a quê? Ao aperfeiçoamento dos santos para fazerem a obra do ministério.
Que é a obra do ministério, irmãos? É a edificação do corpo de Cristo. Em outras palavras, a maneira de Deus trabalhar, poder concluir essa era, irmãos, é Deus dando apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, para que toda a igreja, até dona de casa, comecem a funcionar, pregar evangelho, cuidar das pessoas, repartir despojos, edificar a igreja. Irmãos, o Senhor voltará. Não tem outro caminho. Esse é o caminho para o Senhor voltar. Essa é a geração final, é o pequenino rebanho a quem o Pai se agradou dar o seu reino. Lucas 12, versículo 32, que são os trabalhadores da hora undécima, da última hora. Mateus 20, de 1 a 16, que são os poucos escolhidos. E a igreja em Filadélfia, que tem pouca força, porém guarda a palavra e não nega o nome de Jesus, o Senhor pôs diante dela uma porta aberta que ninguém poderá fechar. Apocalipse 3, de 7 até 13. E o ministério de João foi muito importante no final do século I, para remendar as redes, porque na época do martírio de Paulo até a época de João, muitos ensinamentos diferentes entraram, muitas heresias entraram. Então, o ministério de João foi usado para remendar as redes no final do primeiro século. Mas a sua utilidade maior está agora no final dos tempos. O ministério de João, finalmente, com o que a revelação que ele recebeu e escreveu o livro de Apocalipse, está se cumprindo no nosso meio. O cumprimento das profecias do livro de Apocalipse estão ocorrendo no tempo final. E esse tempo final, irmão, gera uma geração final. A era dos 7 espíritos começou agora. Começou agora. Nós tínhamos colportagem. Bom, vou entrar agora para vocês. Só que ninguém consegue fazer um trabalho, fazer uma obra sem ferramentas. Imagina um carpinteiro, não tem um martelo para bater prego. E hoje não é nem martelo, hoje tem máquina para pregar. Não é isso? Tudo avançou. E o Senhor também precisava nos dar as ferramentas. E o Senhor usou o irmão Dong para nos dar toda todo o jogo necessário de ferramentas para a igreja poder cooperar com o Espírito e trabalhar. Não é isso? E primeira coisa que o irmão Dong se importou, irmãos, ele sabia que para a expansão da obra do Senhor, nós precisamos de homens na rua. Então ele já enxergou de longe, ele já se preocupou com os colportores. Portanto, irmãos, ontem o irmão Ezra disse, não vamos desprezar essa palavra colportagem, porque a colportagem é de Deus. Se você ouviu alguma coisa no passado e tem alguma aversão contra essa palavra, irmão, é bom você se limpar, porque essa colportagem é de Deus, vem de Deus. Por isso que o irmão Dong já estava preocupado em produzir colportores que vão à rua. Então Deus lhe deu uma visão de que em 1140 até 1205, quando viveu um homem chamado Pedro Valdo, lá na França, em Lyon, Pedro Valdo ou Pierre Valdez, ele era um rico comerciante de roupas de Lyon, um homem instruído, líder dos valdenses na Idade Média. Em sua época, somente o clero, os bispos, os padres tinham acesso às escrituras e era proibido o leigo ter acesso e ler a Bíblia. Ele então, seus companheiros, ele
pessoalmente, foi salvo e foi muito ajudado com as palavras das Escrituras. E como ele foi ajudado com a palavra das Escrituras, que era proibida para um leigo ter e ler, então ele passou a pagar quem copiasse, fizesse cópia das Escrituras, algumas páginas, e ele começou a trabalhar com ele e os seus companheiros do comércio, a levar levar ocultamente essas cópias da Bíblia, das Escrituras, numa bolsa que ele confeccionou, uma bolsa com uma alça que passava pelo pescoço, por isso que vem a palavra col, é pescoço, tá? Col porter, é uma bolsa pendurada pelo pescoço. E dentro dessa bolsa, ele carregava aquelas cópias das Escrituras que ele mandou fazer, escondidamente, punha outras roupas por cima. E fazendo negócio, vendendo roupas, no comércio, ele e sua equipe de vendedores, mas a visão dele era pregar o Evangelho. Na verdade, ele vendeu todo o seu patrimônio, só o suficiente para sustentar sua família, ele manteve. E assim se tornaram os colportores, os primeiros colportores. Irmãos, eles salvaram muita gente. Enquanto que estava disseminado o ensinamento totalmente diferente da época, mas a palavra salvava as pessoas. Ele sabia disso, que a palavra salvava as pessoas. Então ele, enfrentando até a própria morte, ele podia ser morto, era proibido fazer isso. Então ele guardava essas dentro da bolsa, as Escrituras, né, e contatava as pessoas e passava uma cópia, e essa cópia das Escrituras salvava aquela pessoa e vivia, né, aquela pessoa passava a viver de uma maneira diferente. Por isso, irmãos, nós somos os colportores de hoje. Ó Senhor Jesus. A palavra escrita tem que ir para a rua, porque a nossa palavra escrita contém o Evangelho do Reino. Na época eles eram perseguidos pelos bispos, e hoje, no começo nós não tínhamos dificuldade de ser distribuídos nas livrarias cristãs, que tinham preconceito conosco. Irmãos, mas graças a Deus, o Senhor deu ao irmão Dong essa visão de colportor. A palavra escrita que contém o Evangelho do Reino tem que ir para as ruas, onde está o público que precisa da palavra de Deus, a exemplo dos valdenses. A colportagem teve início em 1990, né? O irmão Reinaldo foi um dos primeiros colportores. Depois o Ami seguiu, levou para Foz do Iguaçu, mas eles tiveram muita dificuldade. Tinham encargo, tinham visão, aquele que o irmão Dong recebeu e passou para eles, mas irmãos, era com muita dificuldade. E ali em Minas, também em Foz do Iguaçu, se levantou um grupo de colportores e tal. Mas irmãos, o Senhor precisava turbinar isso. Com a chegada dos 7 Espíritos, eu acredito que chegou nesses anos, o Senhor de repente usou uma equipe de cuidadores do irmão Dong, cuidadores físicos do irmão Dong na sua velhice, e creram na palavra do profeta. O Senhor, irmão Dong falou para ele: vocês vão ser a partir de agora o PAC, posto avançado de colportores. Eles nem colportores eram, eles creram nessa palavra, lutaram, o Senhor honrou o coração deles, e hoje eles estão aqui. Eu que eu chamei. E a partir de 2018,
a coisa começou a funcionar. Ó Senhor Jesus, até fico arrepiado, irmãos, arrepiado. 2018, mas era uma só equipe, uma equipe funcionando. Aí eu conversei com a Ami, vamos replicar isso? Vamos replicar isso? Aí no final de 2018 nós conversamos, é isso, né? Em 2019, em março de 2019, só para vocês saberem, em 2018, o irmão Ademir de Canoas, do Rio Grande do Sul, veio me falar: irmão Pedro, precisamos ter encargo, mais impressão de livros, vamos juntar uns 10 empresários, vamos imprimir um livro, 1 milhão de exemplares cada livro, vamos fazer. Eu falei, é possível, totalmente possível. Só que eu falei para o irmão, né? Não adianta imprimir e ficar estocado, precisa ir para as ruas. Quem vai levar para as ruas? Nós não tínhamos essa ferramenta de escoamento para 1 milhão de exemplares. Mas, irmãos, isso em 2018. Mas em 2019, em março de 2019, o Senhor nos deu encargo. Eu conversei com a Mi e com o Maurício. Falei, vamos fazer, que tal a gente, em 2019, a gente treinar, aperfeiçoar 25 equipes de comportadores dinâmicos. Nós chamamos de comportagem dinâmica. De comportadores dinâmicos até o final do ano de 2019. Vamos fazer isso? Vamos, tá? E graças a Deus, com o apoio da editora, e a coisa aconteceu. E nós de fato conseguimos, né? Se não conseguimos, chegamos perto, né, Ami? Ó Senhor Jesus. 2019, queridos irmãos, nós conseguimos distribuir 1 milhão de livros. O desejo do irmão Ami, do irmão Ademir, aconteceu com os comportadores. 1 milhão de livros. E 2020 distribuímos, mesmo a grande parte dos meses em pandemia, 2 milhões de livros. Que é o Evangelho do Reino, irmãos, espalhado por aí, ó. E este ano de 2021, apesar da pandemia, nós vamos distribuir mais de 3 milhões de livros. Somados esses 3 anos, irmãos, só esses 3 anos, nós distribuímos 6 milhões, vamos distribuir 6 milhões de livros. Você imagina o que o Espírito pode fazer? A bomba ainda não estourou totalmente. Alguma coisa já estourou, mas muita coisa ainda vem por vir. Porque esses livros na mão das pessoas, irmãos, um dia essa bomba de vida vai explodir. Ó Senhor Jesus. Eu não é chegado a era do Apocalipse. Eu não é chegado a era dos 7 Espíritos. Eu não é chegado a era em que Deus pode concluir essa era usando o ministério de João. Ó Senhor Jesus. E vocês sabem que por meio desses comportadores de hoje, nós estimamos eles estarão orando por pelo menos 35 milhões de pessoas por ano. 35 milhões de pessoas recebendo oração por ano de 2021. E sem falar agora, irmãos, a igreja está participando. A igreja está saindo para orar. Ó Senhor Jesus. Posso orar por você? Deus nos deu essa ferramenta maravilhosa de abordagem. Muitos gostaram, muitos cristãos gostaram, estão usando, irmão, mas não funciona do mesmo jeito. Porque Deus deu para a igreja. Deus deu para a igreja em Filadélfia. Posso orar por você? E irmão Dong deu importância para a palavra escrita, impressão de livro, publicação de livro, desde o começo. Em 1975, ele já fundou a editora, com diferentes nomes, mas era um encargo, ele já enxergava isso. Em 1989, ele pediu para fazer o jornal Árvore da Vida, porque até então nós éramos muito jovens, arrogantes, conhecedores das verdades, e nós acabávamos achando que
Os outros estavam errados, nós que estávamos certos. E o irmão Doug falou: se vocês querem amar e ajudar realmente nossos irmãos, né, que estão nos grupos cristãos, precisamos nos humilhar. Precisamos nos humilhar e nós vamos publicar um jornal que vai ser como garçons. Não falar de púlpito para baixo, mas servir de garçom de baixo para cima. O irmão Doug pediu para fazer o jornal. E um que estava do meu lado, o irmão que estava do meu lado, ia me ajudar a fazer, porque vocês sabem, o irmão Dong é assim, é para ontem. A irmão Dong, esse irmão se recusou a fazer. O irmão falou: não, todo mundo que quer publicar um jornal tem que ter 3 jornais prontos para ter coragem de lançar o primeiro. Eu não vou fazer isso não. Aí sobrou para mim. Eu sozinho fiz o número 1, 2, 3 e assim por diante. Eu traduzi e a Pedro do chinês. Então assim começou o jornal Árvore da Vida, em 1989, e foi um sucesso. Muita gente entrou para a igreja por meio do jornal Árvore da Vida. Aí então vieram as distribuidoras. A editora publica livros, mas tem que distribuir. Começamos em 1992 e que se tornaram em cooperativa dos comportores em 1996, né? Essa estrutura de distribuição se tornou de extrema importância hoje para atender a grande demanda dos comportores dinâmicos. Deus nos deu projeto Expolivro de 6 ônibus em 1991. Também é uma história, né? Eu fui com o irmão Dong para Buenos Aires, num distrito chamado São Martín. Ficamos na casa do irmão, de um irmão argentino. O irmão falou para o irmão Dong: aqui do lado eu tenho um ônibus à venda, estou pensando em comprar, fazer uma livraria, né, ambulante com ele, o que você acha? O irmão Dong gostou da ideia. E eu e ele estávamos hospedados na casa desse irmão. O restante dos dias, além das reuniões, junto eu e o irmão Dong, passamos a projetar o primeiro Expolivro na Argentina. O irmão Dong falou: eu quero que seja uma livraria, lugar com mesas, assentos para as pessoas sentar, né, ouvir a palavra e leitura, e de noite se transformar em camas para dormir, né? Aí eu fiz o projeto, até fiz um desenho ali era Expolivro Árbol de la Vida, tá? E assim fizemos essa primeira ideia. Voltando de avião para São Paulo, o irmão Dong me falou: no avião, você chegando em São Paulo, você vai procurar um livro, você vai procurar um ônibus usado, e nós vamos fazer o nosso primeiro Expolivro. Eu fiquei assustado. Falei para o irmão Dong: não é melhor esperar um pouco, deixa a Argentina fazer para depois, se der certo a gente faz? O irmão Dong é muito rápido. Falando: não, você já vai procurar. Eu procurei, nunca comprei um ônibus usado na vida, nunca transformei um ônibus em Expolivro, né? Pedi ajuda dos irmãos, vários irmãos nos ajudaram. Finalmente saiu o Expolivro, era o que? 1001? Expolivro 1001 inaugurou a sua atuação em Cruzeiro, no Vale do Paraíba. E quando terminou de inaugurar, o irmão Dong falou para mim: agora, Pedro, você vai procurar mais 5 ônibus. Falei: meu Deus do céu, mais 5? Aí que eu fui para Belo Horizonte comprar da empresa Gontijo mais 5 ônibus. Aí nós transformamos todos, tínhamos 6 ônibus correndo. Irmãos, isso, graças ao Senhor, foi um sucesso na época. Muitas cidades, né, agora tem igreja por causa do Expolivro. Mas, irmãos, esses ônibus envelheceram. Nós tivemos que aposentar todos eles. E agora em 2019, o Senhor nos deu 3 carretas. 3 carretas que o irmão Ademir tentou comprar por 180 mil, uma carreta, porque ele pensava que só tinha uma carreta usada, né? 180 mil, e a dona não quis vender, da empresa não quis vender. Agora, quando chegou o momento certo, saiu a palavra profética, em 2019, essa mesma dona nos cedeu as 3 carretas por 90 mil. É ou não é confirmação da palavra profética?
Por isso, irmãos, não é o homem quem faz, é o Espírito quem faz. E o Espírito dá a palavra e o Espírito faz, né? E o Senhor, graças a Deus, irmãos, nos deu o Instituto Vida para Todos em 2014. Imagina se hoje não tivéssemos o Instituto Vida para Todos. Como sobreviveríamos nessa pandemia? Como nos comunicaríamos? Irmãos, graças a Deus, o Senhor também é outra coisa maravilhosa, né? Que o Senhor me deu o encargo de fazer, o Senhor me deu uma pessoa para fazer o estatuto dele, sabe, tudo do nada. Essa pessoa até sumiu de entre nós, mas, irmão, o Senhor foi aparecendo as coisas. Irmãos, finalmente, quando eu apresentei para os irmãos, no final de 2014, lá perto de Castanhal, os cooperadores, acho que a maioria não entendeu nada. Por que Pedro está com essa loucura aí de fazer instituto? Irmãos, graças a Deus, hoje, o Instituto é um meio de comunicação tão eficiente, né, para concluir esta era. Então, 2014 começou, né? Ele usou especialmente na pandemia para que todas as igrejas recebessem a palavra profética, ao mesmo tempo o que alinhou todas as igrejas, aleluia! E ao mesmo tempo alcançou muitos cristãos que buscavam a palavra viva, presente e saudável. Estão nos achando. Avança Jovem começou em 2018, hoje se tornou uma ferramenta poderosa para engajar os jovens na pregação do Evangelho e no cuidado. O ciclo se fechou com a rede de cuidados em 2021, acolhendo através da igreja em Curitiba, né? A gente já vem falando de rede de cuidado há muito tempo, mas ninguém conseguiu praticar. Graças a Deus, o Senhor usou a igreja em Curitiba e deu início à rede de cuidado 2021, acolhendo os contatos gerados com a central de acolhimento e distribuição para serem cuidados pela rede de cuidados. Espontaneamente aconteceu a rede de conectadas, né? Em 2020, hoje cuida de muitas mulheres nas igrejas, né? Eu me lembro de Florianópolis, começou também em São Paulo e várias regiões começaram, tal. Mais recentemente o Senhor nos deu a comportagem por hora, a qual abriu a possibilidade, irmãos, para todos os membros da igreja participarem da pregação do Evangelho, fazendo comportagem sem a mínima pressão. Não precisa ter a pressão da comportagem. Você apenas precisa se dispor com o fogo do Evangelho de amar as pessoas. Você pode falar assim, eu não sou comportador dinâmico, não fico o dia todo na rua, mas se o Senhor te der meia hora, use essa meia hora, com esse encargo, o fogo no coração. Chega uma pessoa, deixa escapar da sua boca, né, essa frase, posso orar por você? Solta o leão da jaula e deixa que o Evangelho faça a sua obra. Mas não se esqueça de carregar livros. Não tem pressão de vender, de sair livros, mas esses livros vão sair. Por quê? Porque a consistência está na palavra escrita. Você pode, na hora, feito um grande trabalho, o Espírito pode ter tocado a pessoa, mas se ela não tiver um livro na mão, irmãos, faz muita diferença. Nós precisamos levar livros, embora você não tenha pressão da comportagem, mas leve livros. Posso orar por você? Você vai ver cada milagre acontecendo na sua frente. A pessoa se desmontando, chorando, caindo em prantos, que você fica até assustado, porque é o Espírito quem está atuando. Ó Senhor Jesus, Cristo então edificará a sua igreja e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. Irmãos, é isso que Deus está preparando. Para vencer a última batalha, Deus precisa nos edificar, fazer de nós um. E aí nenhuma autoridade das trevas poderá com a sua igreja. Então a igreja, Sião representa a igreja dos vencedores. O Monte Sião, né, no finalzinho aqui, vamos lá, Hebreus 12, eu já estou terminando, tá? Hebreus 12, versículo 22. Mas tende chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial.
e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia, a igreja dos primogênitos arrolado nos céus, e a Deus juízo de todos, e os espíritos justos aperfeiçoados, e a Jesus mediador da nova aliança. Não. Bom, irmãos, graças a Deus, nós chegamos a Sião, a igreja dos vencedores, ao Monte Sião, Sião celestial, que é a realidade do reino dos céus. Então, irmãos, no capítulo 12 ainda, Deus então fará abalar, versículo 26, Deus fará abalar todas as coisas. Deus está abalando, né? Todas as coisas, viu irmãos? Não fiquem assustados se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo, porque Deus está abalando. Deus quer abalar. Para quê? Para tirar tudo que é abalável. Porque o reino de Deus é um reino inabalável, né? Versículo 26. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque nosso Deus é fogo consumidor. Irmãos, só para terminar, eu não vou ler, mas vou dizer para vocês, em Daniel 2, versículos 34, 35, versículos 44, mostra que os reinos do mundo hoje são como essa estátua que Nabucodonosor vê, né? Está aí no mundo com todo o poder, né? Usado por Satanás. Mas, irmãos, um dia, uma pedra que foi cortada sem auxílio de mãos, vai ferir a estátua, vai derrubar o reino desse mundo nos pés e vai esmiuçar. Irmãos, isso é esmiuçar, é remover. Esmiuçar, vai esmiuçar ferro, barro, bronze, prata, ouro, tudo será esmiuçado como uma palha. Hoje parece gigantesco esse reino, mas virará palha, né? Palha das eiras do estio, que o vento os levou. Não sobrou mais nada. E deles não viram mais nem vestígios. Por isso, irmão, não fique do lado deles, não. Passa para cá do muro. Não fica do lado de lá do muro, nem em cima do muro. Vamos vir para cá do muro, né? Mas a pedra se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. O Deus dos céus, Deus do céu, suscitará um reino que não será jamais destruído, o qual subsistirá para sempre. É isso que eu tenho que dizer. Me perdoe ter avançado um pouco mais, mas eu precisava terminar esse encargo. Deus abençoe a vocês. Irmãos, a conferência não termina o nosso encargo. A conferência é apenas uma promotora do que nós vamos fazer daqui para frente. Que o Senhor possa realmente ter ganho o seu coração, você ter feito atendida a sua convocação, você ter se alistado para o Senhor e você ter atendido a palavra dessa manhã. A partir de hoje você vai mudar de estado. A partir de hoje você fará parte da geração final, que vai mudar de um estado passivo para um estado de vigilância, para um estado de amar a volta do Senhor, de esperar pela volta do Senhor e também de cuidar e alimentar as pessoas que o Senhor nos entregar. Vamos pregar o Evangelho, vamos ser essa falange das mensageiras de boas novas. Nós somos essas. Aí as nossas donas de casa vão repartir os despojos, e os reis dos exércitos vão fugir. Deus abençoe a sua igreja, Deus abençoe os jovens, Deus abençoe a geração final, que como gotas de orvalho está caindo para a formação do exército dos jovens santos. Jesus é o Senhor. Amém.